Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Prezados professores e superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do nosso Deus, vamos pensar um pouquinho neste momento a respeito da lição de número 11, a lição que tem por tema as consequências do pecado de Davi. Veja que nós estudamos na lição de número 10 o pecado deste homem segundo o coração de Deus. Aprendemos que Davi, que significa amado, este homem que não obstante ter recebido tantas benevolências da parte do Senhor nosso Deus, ele acabou em um determinado estágio da sua vida entrando por caminho que desagradou o Senhor. E o nosso textuário dessa lição de número 11, ela diz assim: segundo de Samuel, capítulo 12 e o versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. E na lição 10, quando comentamos a respeito deste pecado tão horrendo praticado por este homem segundo o coração de Deus, inclusive comentamos que a Bíblia é justamente a palavra de Deus, por ela não omitir maus feitos ou realizados por estes homens. Homens como Abraão, homens como Samuel, ou homem como Davi, não obstante ter praticado atos que agradaram ao Senhor, também cometeram atos que desagradaram ao Senhor, e a Bíblia não omite esses fatos, pois a Bíblia ela não fala de heróis. A Bíblia ela fala de homens como eu e você, que estamos sujeitos aos erros, estamos sujeitos ao fracasso. A diferença é que Davi, mesmo tendo cometido o pecado tão bárbaro, ele reconheceu o seu erro e clamou por misericórdia. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E iniciando a nossa reflexão nesta lição, é bom primeiramente nós voltarmos sobre a conceituação do que vem a ser a palavra pecado. Aliás, são duas lições que nos falam sobre esta palavrinha tão pequena, mas que tantos males tem feito ao ser humano. Veja que a palavra pecado, no Antigo Testamento, ela vem de uma palavra hebraica que, mesmo que a gente escreve chatá, como você pode ver no vídeo logo abaixo, mas a pronúncia correta seria ratá. E a palavra ratá, ela tem o sentido de errar o alvo, o sentido de mudar de direção. É como se nós estivéssemos caminhando em uma direção e em um certo momento nós deixamos de olhar para o alvo e nós damos uma meia volta em direção ao rebelde. Então, pecado é você transgredir uma ordenança divina. Você está caminhando em direção à lei de Deus e de uma forma consciente e deliberada, você deixa de olhar para a lei de Deus e passa a se aliar ao rebelde, passa a aliar à rebelião. Esse é o conceito da palavra pecado no Antigo Testamento. Nós temos até outras definições de pecado na Antiga Aliança. Por exemplo, pecado também é chamado de transgressão. Nós podemos ver isso lá no livro dos Salmos, no Salmos número 51. Veja o que diz o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja então que pecado
no Antigo Testamento, ele tem o sentido de transgressão, é você transgredir uma ordenança feita pelo Senhor. Pecado também pode ter o sentido de rebelião, é você se rebelar contra o Criador, ou virar as costas para o Senhor. E é justamente isso que nos traz o texto áureo. Aliás, texto áureo é a parte que mais brilha na lição. E veja que o texto áureo, só relendo ele novamente, segundo de Samuel 12:10, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, quer dizer, viraste as costas, né? Então é o desprezo para com as coisas santas, para com as coisas do Senhor, porquanto me desprezaste. Esse é o sentido de pecado no Antigo Testamento. Mas nós poderíamos conceituar também, e a lição ela tem essa proposta, conceituarmos também o que vem a ser pecado já na nova aliança, no Novo Testamento. Veja que a palavra pecado no Novo Testamento, ela vem do grego hamartia. Eu escrevo hamartia com H, como você pode ver no vídeo, mas a pronúncia também é hamartia, que é sair da rota. Veja que é muito parecido com o Antigo Testamento, que tem o sentido de errar o alvo, de mudar de direção. Hamartia é sair da rota, né? Nós até podemos ver esta passagem lá em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. É bom que a gente leia esse texto para ficar mais claro para nós. Diz assim, Romanos 5:12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então é no sentido aqui, o homem pecou porque ele saiu da rota, ou saiu do projeto inicialmente proposto pelo Senhor. O pecado também na nova aliança ou no Novo Testamento, ele tem o sentido de um mal moral. Nós podemos ver isso lá em Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 17, nos diz assim o texto, Romanos 12 e o versículo 17. Acompanhe comigo. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Veja, a ninguém torneis mal por mal, no sentido aqui de que o mal é no sentido da moralidade. Quando eu pessoalmente uso o mal praticado por alguém e vou com isso transformar este mal em mal. Veja que a proposta do cristianismo é totalmente o contrário, né? É não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ou como nos diz a expressão bíblica, é você ajuntar brasas na cabeça do seu ofensor. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Então, esse é o sentido da palavra pecado no Novo Testamento. Veja que o pecado, ele é sempre maléfico, né? Como ele é uma transgressão da ordenança divina, ele é sempre maléfico e as suas ações são desastrosas, são destruidoras. A Bíblia até vai nos informar a respeito disso, né? nos dizendo que o pecado ela é uma violação da lei de Deus. Deus nos deu uma lei, e tudo aquilo que transgride, que vai contra os ensinamentos do Senhor, isto é pecado. Veja que Deus é justiça. Deus é justiça. Toda injustiça, portanto, vai contra o caráter de Deus. Deus é justo, né? Deus é santo, né? Veja que toda imoralidade, ou seja, aquilo que opõe ou contrapõe a santidade de Deus, isso é pecado. E é importante que você, professor da escola dominical,
ao iniciar esta aula, você possa conceituar, portanto, o que vem a ser pecado, tanto no Antigo Testamento, né, ratar, errar o alvo, como também no Novo Testamento, hamartia, que é mudar de direção ou sair da rota, né, e comentar também a respeito do mal moral. Mas você pode trazer também para a sua classe, que é a proposta da nossa casa publicadora, na parte interagindo com o professor, de que você traga também alguma coisa a respeito do relativismo moral que tem tomado conta da nossa geração. Não obstante essa palavra relativismo ser uma palavra até nova, né? Mas o criador deste termo, né, vem de um filósofo por nome de Immanuel Kant. Immanuel, você pode ver o nome transcrito aí abaixo. E Immanuel Kant, através dele é que vem este termo que acaba sendo cunhado pela sociedade pós-moderna apenas em 1989. De 1989 para cá, nós dizemos que a sociedade entrou na pós-modernidade. E veja que a pós-modernidade, ela tem um tripé. Ela tem um tripé. E a pós-modernidade, que na realidade se funda após a queda do Muro de Berlim, é sustentada por esse tripé. O primeiro deles é chamado de pluralismo. O segundo tripé nós chamamos de privatização e o terceiro tripé chamado de secularização. Bom, pluralização é onde vai nos informar que na realidade não existe o certo e o errado. O que é certo para mim pode não ser certo para você, o que é certo para você pode não ser certo para mim. Portanto, essa questão de certo e errado depende de cada um. Isso tudo é relativo. Então, é o pluralismo de pensamento, quer dizer, ninguém está certo, ou todos estão certos e ninguém está errado, ou todos estão errados e ninguém está certo. Enfim, não há certo e não há errado, depende de quem pensa. Esse é o primeiro pilar da pós-modernidade. E olha o perigo disso. Mas o segundo tripé que dá sustentação para a pós-modernidade é o pilar da privatização, aonde vai nos informar o seguinte: eu tenho a minha própria verdade. Quer dizer, você pode ter a sua verdade, mas eu tenho a minha. A minha verdade é privativa de mim ou para mim mesmo. Então não importa o que você pensa, eu penso desse jeito e assim está feito. Portanto, assim, você tem a sua religião e eu tenho a minha, todas as religiões conduzem ao céu, ou todas as religiões pregam o bem, então você fica com a sua religião, que eu fico com a minha. O Estado não tem nada que interferir na fé, na religião, a escola não tem nada a ver com isso, porque cada um tem a fé própria, cada um defende o que é seu. Esse é o pilar da privatização. Mas o terceiro pilar, tão pernicioso quanto os outros, é o pilar da secularização. E esse pilar, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus existe sim, só que Deus ele está reduzido a um templo religioso. Deus existe, mas ele está dentro ali do seu pensamento, do seu mundinho, da sua cabeça. Então, você quer crer em Deus? Você crê em Deus, mas lá no seu mundo. Não traga isso para fora, porque o mundo é um mundo com muitas diversidades de pensamento. É um mundo secularizado. Então, assim, aonde cada um tem o seu próprio pensamento, cada um defende a sua própria
bandeira. Mas veja, esta questão do relativismo não é a mensagem cristã. A mensagem cristã, a mensagem cristocêntrica, é a mensagem que crê em verdades absolutas. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a verdade. Não tem como relativizar isso. Jesus é a verdade, ponto final. Quer ver uma outra verdade? A Bíblia é a palavra de Deus, e ponto final. Para o mundo secularizado, para a pós-modernidade, assim como a Bíblia tem muitos outros livros. Mas para nós cristãos, a Bíblia é a única e infalível palavra de Deus. Essa é uma verdade absoluta. Por exemplo, a Bíblia nos traz princípios absolutos. Quer ver um exemplo? Casamento monogâmico entre homem e uma mulher. Esse é um princípio bíblico absoluto, mas o mundo pós-moderno, ele relativiza. Então, meus prezados, o relativismo tem sido o mal deste século. Veja, cristianismo é remar contra a maré. Cristianismo é uma contracultura. Nós não aceitamos a cultura do mundo, nós aceitamos a cultura explanada ou esposada na palavra do Senhor. Nós não cremos num mar de relativismo. Pelo contrário, cristianismo é uma ilha de verdade absoluta e nós não abrimos mão disso. Então, neste primeiro ponto, eu gostaria que você, professor da escola dominical, aqui do campo de Ribeirão Preto, e outros irmãos, nós temos notícias de diversos irmãos de outros estados do nosso país, que têm comentado e assistido às nossas pré-aulas. Gostaria que você refletisse com a sua sala e tocasse nesse assunto, que a Bíblia condena o relativismo moral. A Bíblia é um livro de verdades absolutas. Dentro ainda deste primeiro capítulo da nossa lição, você também, professor da EBD, não se esqueça de comentar que, não obstante o pecado de Davi ter sido algo que desagradou o Senhor, ou como reforçando o que diz o textual, desprezou, né? Davi desprezou o que Deus havia feito por ele através desse ato. A misericórdia do Senhor foi de uma forma abundante sobre a vida de Davi, como também e pode ser na vida de todos aqueles que se arrependem. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Veja que a palavra misericórdia, se nós trazermos para a nossa língua latina, da qual advém a língua portuguesa, a palavra misericórdia, ela vem da soma de duas palavras, que é miserere, que significa ter compaixão, mais a palavra cordes, que é coração. Então veja que sempre nós até dizemos que a palavra misericórdia é uma palavra que só pode ter da parte de Deus para com o homem. Eu para com o meu próximo, eu não consigo ter misericórdia. O máximo que eu posso ter é compaixão. Misericórdia é como se eu pegasse a dor do outro. E veja que, humanamente falando, é impossível eu sentir a mesma dor do outro. Eu posso ter uma noção da dor que o outro está tendo. Agora, Deus pega a nossa dor. Então, misericórdia é algo que sai do coração de Deus. Deus entende a minha miséria, e Ele pega a minha miséria, e essa minha miséria é lançada sobre os ombros de Jesus. E em Cristo, a minha miséria deixa de ser miséria
para ser graça de Deus. Então, misericórdia é isso. É a compaixão de Deus, aonde Ele pega a minha miséria e leva sobre os ombros do seu Filho, Jesus Cristo. Então, não esqueçamos disso. O pecado faz parte da vida humana. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele até vai nos informar que aquele que diz que não peca, esse tal é mentiroso e não há verdade nela. A diferença é que hoje, como salvos em Cristo Jesus, o pecado, ele é um acidente de percurso na nossa vida. Nós não pecamos por gostarmos de pecar. Aliás, o pecado, quando nós pecamos, nós caímos em si e clamamos por misericórdia ao Senhor. O Espírito Santo que está em nós, ele comunica conosco e nós caímos de joelhos e dizemos: Senhor, me perdoe. O pecado, ele já não é algo que agrada o nosso coração, pelo contrário, e o nosso espírito. Ele não agrada o nosso espírito. O pecado é algo que nos entristece, nós caímos de joelho, porque nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O capítulo de número 2 desta lição, agora entrando já no enredo ou no ambiente em que fez Davi pecar, o capítulo 2 tem a proposta de trazer esta repreensão do profeta Natan. Veja que, é até interessante nós pensarmos nisso, veja que a palavra Natan, né, este profeta de Deus, esse profeta que acompanhou Davi, até mesmo antes de Davi assumir o reinado, veja que foi Natan, tanto Natan quanto Gade, esses dois profetas que possivelmente escreveram a partir do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel e todo o segundo livro de Samuel, possivelmente foram escritos por esses dois profetas, Natan e Gade. Natan e Gade acompanharam Davi durante um bom tempo, até mesmo antes de Davi assumir o reinado. A palavra Natan, ou o nome Natan, significa presente de Deus, ou dádiva, ou dom. E parece que é isso que Natan se torna para Davi, se torna o presente de Deus para a vida ou para a restauração deste homem segundo o coração de Deus, Davi. Veja que Natan acaba sendo crucial para a vitória espiritual de Davi. Davi comete aquele ato bárbaro, aliás, um pecado, e como nós até dissemos na lição de número 10, o pecado, ele não acontece de uma hora para outra, assim como a santificação, ele é um processo de degrau em degrau. Eu tenho que ser mais santo hoje do que fui ontem, e amanhã mais santo do que eu sou hoje, no sentido de separação do mundo. O pecado da mesma forma, ninguém cai de uma hora para outra. O pecado é como se fosse um degrau de cima para baixo, né? Veja que o caso de Davi, ele transgride pelo menos 3 mandamentos divinos, de Êxodo capítulo 20. Dos 10 mandamentos, ele transgride pelo menos 3. Primeiramente, o pecado da cobiça, porque ele tem aquele primeiro olhar. E não há o pecado no primeiro olhar, o problema é o segundo olhar, porque o segundo olhar já foi um olhar pecaminoso. O segundo olhar já foi um olhar com segundas intenções ou com más intenções. E veja que Jesus, ele vai mais além, e é até por conta disso que ele vai nos informar que aquele que olhar para uma mulher, né, em outras palavras, com má intenção, já no seu coração cometeu adultério com ela. Davi tinha todas as possibilidades de mudar o olhar, de mudar de canal, de mudar o pensamento, né? Como nos diz a Bíblia em Romanos: mas transformai-vos pela renovação do vosso
modo de pensar. Ele poderia ter mudado, mas ele alimentou a sua mente, cometendo ali, já de princípio, o pecado da cobiça. E como um abismo chama outro abismo, eu gosto dessa passagem lá de Salmo, 42, esse é um salmo que tem que estar sempre na nossa mente. Salmo 42, o verso 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. E assim, meus prezados, se nós não tivermos cuidado, sempre a gente vai procurar algo a mais para cobrir um mal feito que nós fizemos. E é isso que Davi vai fazer. Ele cobiça, manda chamá-la, traz para sua cama, comete transgride o segundo mandamento, ou mais um mandamento, quando ele comete adultério com aquela mulher, quando a Bíblia diz: não adulterarás. Cobiça, adultério, e ele vai aprofundando cada dia mais. Ele vai cometer o terceiro ato. E o terceiro ato é o ato de homicídio. E a Bíblia diz: não matarás. Mas veja que nessa trama toda, antes dele cometer o ato de homicídio contra Urias, um homem leal a ele, um homem que estava, segundo Samuel capítulo 23, o último versículo, era um dos seus 37 valentes, morava possivelmente ao lado da sua casa, um homem leal. Ele manda chamar esse homem que está em batalha. Alguns especialistas dizem que entre Jerusalém e Rabá, a cidade dos amonitas, havia um percurso ali de pelo menos 47 quilômetros. Portanto, se aquele homem estava a pé ou mesmo a cavalo, talvez aí 1 dia ou 2 dias de viagem. E quando Urias chega até o palácio, as perguntas de Davi não têm nexo. Ele pergunta: como está o general? Como estão os soldados? Como está a guerra? Qualquer mensageiro ou o mensageiro que foi até lá poderia averiguar isso e trazer esta informação. Mas um abismo chamou outro abismo. E Davi vai transmitir aquela palavra e vai dizer para Urias o heteu: olha, vai para sua casa. Ele usa até os termos: lava os teus pés. Esta é uma expressão judaica. Talvez para nós hoje não faz muito sentido. Esta passagem, que está até na nossa lição de número 10, está na nossa leitura em classe, da semana passada, 2 Samuel 11. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 8: depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Essa é uma expressão judaica, que quer dizer o seguinte: olha, deita com a tua esposa. O lavar os pés, na época, tem este sentido. Para nós hoje talvez não faz muito nexo. Mas veja, esse homem não vai para casa, mesmo estando fora, quem sabe há meses. Ele dorme aonde os guardas dormem. Davi coloca alguém para estar vigiando os movimentos de Urias. Manda que os seus soldados vão levar iguarias para Urias. Iguarias alimentos da mesa real. Pega alimentos do banquete real e diz: olha, leva para Urias. Urias dorme lá e diz: olha, vive o rei, meu senhor, que eu jamais farei tal coisa. Estando os soldados de Israel, estando a arca de Deus, morando em tendas ou estando em tendas, eu jamais irei para a minha casa. E Davi manda trazer ele de volta para o palácio real, o embebeda. Olha o que é uma mente cauterizada.
uma mente morta, como nos diz a lição, uma consciência morta, né? Parece que ele não enxerga o abismo que está em frente, ou de frente a ele. E ele ainda manda que o homem no dia seguinte venha até o seu palácio. Ele escreve uma carta do próprio punho, e naquela carta endereçada ao comandante, ao general Joabe, e Urias, como uma ovelha, caminha para o matador, levando a sua própria sentença de morte. É isso que ocorre com o homem quando ele tem a sua consciência morta. A Bíblia até nos traz um texto no Novo Testamento, 1 de Timóteo, por exemplo, capítulo de número 4, eu gostaria de até ler contigo, 4 versículo 2, diz assim, olha: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja o que é uma consciência cauterizada. Veja que essa palavra consciência morta ou consciência cauterizada vem de uma expressão grega que significa queimar a ferro em brasa. Ou seja, está ligado à questão da cicatrização. É como alguém que tinha ali uma ferida e a ferida foi cicatrizada pelo ferro, de tal forma que ele não sente mais dor. O pecado que de princípio o atormentava, agora o pecado parece que foi cicatrizado, aquela ferida foi cicatrizada e a consciência já está morta, ele se torna insensível, ele não sente mais a dor. Há um perigo muito grande quando o homem de Deus ele cai em pecado, e se ele não reconhece o pecado e ele confessa isso ao Senhor, ele corre o risco de ter o pecado cicatrizado ou cauterizado de tal forma que ele não percebe mais, ele acha aquilo normal. Quantas pessoas hoje vão de pecado a pecado, a ruína todos veem, mas parece que ele não sente mais o caminho em que ele está seguindo. É por isso que a Bíblia nos aconselha, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja o que diz o versículo de número 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo de número 12. Eu gosto desse texto, porque ele nos coloca em sentido de vigilância. Diz assim, olha, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E é isso, meu prezado professor da escola dominical, diga isso para os seus alunos: aquele que cuida estar em pé, olhe, esteja como uma sentinela, vigie os movimentos do seu coração. Não bata no peito achando que isso só ocorre com o outro. Eu e você estamos sujeitos ao erro, mas ao cairmos, que Deus nos guarde, mas se cairmos, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós. Caiamos de joelhos diante do Senhor. Isso que é ser cristão. Cristão é um ser rendido diante de uma cruz vazia, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse é o nosso papel como cristão. Mas veja que a nossa lição, ela vai dizer então a respeito desta consciência de Davi, que estava morta. E uma consciência morta, ela tem que ser despertada. A Bíblia até diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Deus vai dar um presente para Davi. Não é diferente comigo e com você. Deus sempre usa seus vasos para nos tirar da inércia, para nos tirar da mornidão. E Deus vai usar Natã como esta alavanca espiritual para Davi.
E ele chega para Davi mostrando a gravidade do seu erro. E veja que Natã, ele vai a Davi e ele vai contar uma história. E é uma história que assim mexe com Davi, porque Natã vai contar a história dizendo que havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Mas veja que ele vai nos informar que o homem pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena e única cordeira, né, que comprara e criara. Era algo que ele criara ali como se fosse um filho, né? Comia da sua comida, bebia da sua bebida, dormia junto a ele, ele tinha como filha. Mas veio um viajante passando por aquela região e esse viajante chega à casa do homem rico. Mas um homem rico que tinha muitas ovelhas, em vez de tomar uma de suas muitas ovelhas, o que ele faz? Ele vai mandar pegar aquela única cordeira, pequena cordeira, daquele homem que a tinha como a sua própria filha. Quando Davi escuta essa história, Davi se enfurece. E não é diferente comigo e com você. Aliás, nós temos que ter cuidado e nós temos que sondar os nossos corações quando nós enfurecemos com o pecado do outro. Percebe que muitas das vezes nós saímos do nosso sério com o pecado do outro. O pecado do outro nos enfurece. Mas o crente, quando ele está com a sua vida em comunicação com o Senhor, o que lhe enfurece não é o mal que o outro faz, mas o mal que ele pratica. Veja que no livro de Jó, no capítulo 42, Jó nos dá uma demonstração disso. Ele diz, olha, dos meus pecados eu me abomino. E nós temos que nos abominar dos nossos pecados. É fácil abominar com o pecado do outro. É fácil se enfurecer com o pecado do outro. Davi se enfurece com o pecado do outro. Ele diz, olha, digno de morte é a pessoa que praticou tal ato. E aonde Natã vai apontar o dedo e vai dizer, olha, este homem é você, Davi. E veja que quando Davi ele vai dizer digno de morte, né, ele vai ainda mais longe. Veja o que diz 2 Samuel capítulo 12 e o versículo 5, a parte B. Olha, Davi fala assim, olha, viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E o versículo 6, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Veja que Davi, ele quer ser mais justo do que o rei. Tem até uma passagem lá de Provérbios, aliás, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 16, já escrito pelo filho de Davi, por Salomão. Eclesiastes capítulo 7, o versículo 16, nos diz assim, não sejas demasiadamente justo. Olha o perigo do excesso de justiça. Davi, que não reconhece, a mente está cicatrizada, cauterizada, ele não reconhece o seu erro, mas quando ele escuta aquela história, ele diz, olha, digno de morte. Mas veja que a lei, para alguém que praticou tal ato, a lei não dizia que tal homem deveria morrer. Mas Davi vai dizer, digno de morte. E ele vai dizer, olha, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Veja que lá em Êxodo, capítulo 22, e o versículo 21, quando Deus dá ordem a Moisés, como deveria ser a questão de alguém furtar uma ovelha do outro, diz assim, capítulo 22 de Êxodo, versículo 1, se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar
né, matar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Quer dizer, se alguém pegasse uma ovelha do outro e matasse, deveria devolver quadruplicado, 4 vezes mais. Davi conhecia a lei. Parece que esse versículo de Êxodo 22:1 estava na mente e no coração de Davi. Ele sabia a lei. Pela ovelha dará 4 vezes mais. Mas a Bíblia não diz que tal homem deveria ser morto. Davi vai além. Ele está com excesso de justiça. Deverá morrer. E é interessante, porque Deus, na sua bondade e misericórdia, Deus vai dar a sentença para Davi. Quando Natan aponta e diz: olha, este homem é você. Mas Davi cai e pede por misericórdia, né? O versículo 13: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha, Davi, você disse que digno de morte é tal homem. Deus está me dizendo: você não vai morrer. Você se arrependeu, você não vai morrer. Mas olha, Davi, a consequência tem. E é o capítulo 3 dessa lição, a consequência do pecado de Davi. Davi diz: deverá retribuir 4 vezes mais. E veja que Deus vai cobrar de Davi 4 vezes mais. Ele mandou matar Urias. Davi vai ter 4 mortes, ou 4 dos seus filhos vão morrer. Morre primeiramente o menino que nasce daquela relação da qual Deus não aprovou. Morre o menino. Morre depois Amon, morto por Absalão, por deflorar a sua meia-irmã. Morre também Absalão. Morre de uma forma trágica, morto pelo seu general Joabe. E vai morrer também Adonias. E vejam que todos os que morrem são da linhagem real ou da linhagem da qual seriam possivelmente reis. Esse foi o pedido de Davi. Veja que o perdão de Deus, isso, meus prezados, é muito sério. O perdão de Deus não nos exime de pagar o preço. O preço do pecado é caro. Aliás, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? O que o homem plantar, nos diz a Bíblia, isso também ceifará. A lei da semeadura. Então, meus prezados, toque nesse assunto na sua classe. Né? Natan mostra para Davi a gravidade do seu pecado, mas também vai dar a ele o livramento, dizendo: olha Davi, Deus reconheceu o teu erro. Deus não vai te matar, mas a consequência vai vir, e vai vir muito séria. Nós podemos até ver essas consequências, né, do pecado de Davi. Veja que nós poderíamos falar talvez sobre as consequências emocionais desse pecado, né? Davi sofre muito emocionalmente com isso, tanto é que Davi morre aos 70 anos de idade. Para aquela época, ele morre já com 70 anos, ele já estava tão velho que não aguentava o frio que dava ou que passava em Israel naquela época, né? Com 70 anos de idade. Mas veja que eu gostaria talvez de frisar 2 tipos de consequências. Por exemplo, a consequência física do pecado, né? Talvez a principal delas, esta questão que Davi vai pagar por causa do seu pecado. Ele vai pagar na própria carne, né, o mal praticado, com a perda dos seus filhos. Imagine o sofrimento de Davi, né, vendo isso acontecendo com seus próprios filhos. 4 filhos
sendo mortos e talvez de uma forma trágica, né? Inclusive o menino que nasce daquela relação, né? E Davi sabia que a morte daquele menino era por causa do seu pecado. Ele sofre aquilo na carne. Sofre também com a rebelião praticada pelo seu filho Absalão, que na lição de domingo que vem nós vamos estudar melhor esta questão. Mas talvez o problema maior seja a consequência espiritual. Nós temos alguns salmos de Davi que vai falar bem a respeito desta consequência. Talvez o salmo de número 32, o verso de número 3, nos diz assim: olha, enquanto eu me calei, isso Davi dizendo, enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Olha a consequência espiritual do pecado. O pecado que não é confessado, né? Ele cria o problema espiritual. A questão espiritual faz com que há um reflexo na vida física, na parte física de Davi. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Veja, por exemplo, o Salmo 38, o verso 3. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. Né? Há muitos problemas que o ser humano enfrenta, mesmo na carne física, que muitas vezes a consequência, nem sempre, mas que muitas das vezes a consequência é por um pecado cometido. Por exemplo, a Bíblia vai nos informar, Jesus, né, nos informa a respeito disso lá em João capítulo 5. Veja o que diz João capítulo 5, quando Jesus está em Jerusalém, ele vai até o tanque de Betesda e ele encontra ali um paralítico, que estava ali naquela situação há alguns anos. A Bíblia vai nos informar, parece-me que há 38 anos naquela situação. Ele não nasceu daquele jeito, mas nos dá a entender que a causa daquele problema foi por um ato, por uma crise espiritual, por algo praticado. E lá no versículo de número 14, depois de Jesus curar aquele homem e o encontrar no templo, Jesus diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Quer dizer, a causa de você estar nesse estado foi por algo praticado. Olha, não peques mais, para que te não suceda algo pior. Então, meus prezados, é fundamental de que o homem, se ele cair em um erro, ele tem que vigiar os movimentos do seu coração para que não caia. Mas se eventualmente cair, tem que também cair aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, para que Deus assim o dê o livramento. E eu vou aqui para a conclusão da nossa lição, dizendo assim, até no o capítulo 3 e o ponto 2 dessa lição, ele vai até nos informar, né, que Davi fracassou dentro do seu próprio lar. Davi, talvez como pai, não é alguém para ser imitado. Nós podemos imitar Davi em muitos aspectos, mas como pai, Davi cometeu erros que custou a vida de alguns de seus filhos. Por exemplo, lá em 1 de Reis, e a lição até traz esse texto, 1 de Reis, o capítulo 1 e o versículo de número 6, nós temos aqui um exemplo como não devemos proceder. Veja o capítulo 1, versículo 6, dizendo assim, olha, falando sobre Adonias, diz assim: e nunca o seu pai, no caso Davi, o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim?
Veja, é impossível você criar um filho sem nunca contrariá-lo. Você vai criar um monstro, tá certo? É um perigo muito grande quando alguém cria um filho dando tudo aquilo que o filho deseja. Você vai criar um monstro. É importantíssimo que nós, como servos na casa de Deus, tenhamos esse cuidado na relação pais e filhos. E eu finalizo esta lição dizendo que o preço do pecado é a morte, como nos informa Romanos 6:23. Mas a Bíblia também nos informa, lá em 1 Epístola de Coríntios, capítulo 10, o versículo 12, né? Então, que cuide para que não caia. Então, não se julgue imune ao pecado. Não se julgue. Clame por misericórdia ao Senhor. E Gálatas capítulo 6, o versículo 7, a Bíblia nos diz sobre a lei da semeadura. Tudo o que o homem plantar, isso também ceifará. Que essa lição nos sirva como um alerta para esses dias. Cuidado com o relativismo moral. Cuidado com o pecado. Cuidado com o inimigo das nossas almas, que anda procurando uma brecha para lançar os seus dardos, mas que o sangue de Cristo possa nos imunizar, possa nos cobrir de tal forma, aonde somente a vontade de Deus possa ter o livre acesso na nossa vida. Que você possa ter uma boa aula neste domingo. Que Deus te abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.